Olá, pessoal. Meu nome é João Ferreira Domingues, sou advogado especializado em planejamento patrimonial e sucessório. Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial a todos vocês que estão nos assistindo, a se juntarem a mim para uma conversa muito importante. Vamos falar sobre legado. O nosso tema é sucessão patrimonial e toda a gestão de impostos que vamos acabar fazendo em relação ao assunto. Para facilitar a nossa jornada, eu acabei dividindo esse tema em basicamente 5 módulos. E a agenda vai funcionar aproximadamente assim. No primeiro módulo, eu vou explicar para vocês os conceitos básicos do que é uma sucessão patrimonial e quais são todos os problemas que são ocasionados pela execução deste processo. No segundo módulo, eu vou explicar para vocês quais são as pessoas responsáveis por abrir um processo de inventário, mas principalmente quais os problemas que essas pessoas podem ter para realizar esta atividade. Terceiro, quarto e quinto módulo, eu vou explicar para vocês todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição hoje no Brasil para que possamos minimizar os impactos financeiros que o processo da sucessão patrimonial pode ocasionar numa estrutura familiar. E, por último, vou fazer uma palestra online que vai ser um fechamento para que possa ser feito algumas considerações finais e a gente possa concluir o nosso tema. Preparados? Vamos começar explicando o que é sucessão patrimonial. E como todos vocês já devem estar pensando, a sucessão patrimonial é exatamente isso, o ato de suceder o patrimônio, de transmitir o patrimônio. E hoje, pela legislação brasileira, eu gosto sempre de resumir que nós temos 2 ou até 3 grandes problemas quando falamos em sucessão. A gente tem um custo emocional, os custos financeiros e, eventualmente, o litígio. E o que é o custo emocional? O custo emocional é a dúvida, a incerteza de como a vida dos familiares, às vezes dos dependentes financeiros do falecido, vai continuar após a sua partida. Como vai ser feito o inventário, como serão pagos os custos, às vezes até ter a necessidade da venda de um bem às pressas para custear o processo de inventário. O outro, eventualmente, é o litígio, que é justamente a briga, a disputa entre as partes que estão herdando, caso haja algum tipo de discordância sobre quem vai ficar com o que na partilha. Em nossa experiência com inventário, já nos deparamos com muitas situações e momentos desagradáveis, com processos intermináveis que deixaram muitas mágoas entre os membros da família. E, por fim, os custos financeiros. Por quê, pessoal? Porque todo processo de sucessão patrimonial precisa ser aberto um inventário. E para a execução desse inventário, nós temos custos. E os custos podem chegar de 10% a 15%, que reduzirão drasticamente o patrimônio transmitido. Hoje, basicamente, nós resumimos os custos do inventário em 3. O primeiro é o imposto que chamamos de TCMD, que pode variar de 4% a 8%, dependendo do estado em que ocorra a sucessão. O segundo são os gastos advocatícios, de acordo com a tabela da OAB dos estados. Podem ser de 4% a 10%, dependendo do estado em que será feito o inventário. E o terceiro são os emolumentos com registros em cartório e custas judiciais, que podem chegar de 1% a 2%. Vamos agora tentar explicar um pouquinho cada um deles. O ITCMD é chamado Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E ele vai servir tanto para aquelas situações da falta do indivíduo quando ocorre a morte, causa-mortes, como para situações de doação em vida. Nestas duas situações, paga-se o TCMD. Ele está previsto no artigo 155 da nossa Constituição Federal de 1988, no inciso 1º. E o que nós observamos hoje, que temos uma alíquota aprovada pelo Senado de teto máximo de 8%, onde cada estado define a sua própria alíquota. Claro que esse imposto é de uma aplicabilidade estadual. Desta forma, cada estado vai legislar sobre seus próprios residentes. E aí a gente vai ter, em função dos decretos estaduais, algumas diferenças de estado para estado. Vamos aqui rapidamente citar alguns exemplos para ilustrar o que estou falando. Vamos pegar o estado de São Paulo. Lá o ITCMD é de 4%, independente se for causa-mortes ou doação. Já para o Rio de Janeiro, lá está estipulado a alíquota de ICMD escalonada. Significa que ela vai de 4% a 8%, ou seja,
atingindo o teto aprovado pelo Senado hoje. Outros estados que obedecem essa mesma característica de escalonamento são estados do Rio Grande do Sul, nós temos o escalonamento de 0 a 6%. Estado de Santa Catarina, nós temos de 1 a 7% para os herdeiros necessários e 8% para os colaterais. E nós falaremos sobre isso mais adiante. Nós temos outros estados que obedecem a alíquotas fixas, como, por exemplo, Paraná, que tem 4% fixo, e nós temos Minas Gerais com a alíquota de 5% fixo. Lembrando a vocês que esta alíquota é sobre o valor atual dos bens arbitrados pelo próprio Estado. Então, pessoal, vimos que cada Estado vai ter a sua particularidade. E temos ainda, por projetos e ideias que estão tramitando atualmente nos bastidores deste governo, de modificação do limite de 8% de alíquota máxima estabelecida pela Resolução número 9, de 5 de maio de 1992, para alíquota de até 20%, que significaria que 1/5 ou 20% do seu patrimônio irá parar nas mãos do governo. E assim, nós temos o primeiro custo, que é o ITCMD. Segundo custo, gastos advocatícios. Por quê? Porque todo o processo de inventário precisa ser aberto por um advogado. Em relação aos custos que o advogado vai cobrar da pessoa que vai executar o processo de execução, também vai variar de acordo com o estado para estado. Por quê, pessoal? Porque a tabela da OAB difere entre dois tipos de processos que podem ser executados. Nós temos o processo de inventário e arrolamento de sobrepartilha judicial, que é perante o juiz, ele é mais caro e mais demorado. E nós temos o inventário e o arrolamento de sobrepartilha extrajudicial, que é feito diretamente no cartório. Ele é mais rápido e, consequentemente, muito mais barato. Perfeito? E cada tabela da OAB de cada estado tem um percentual diferente do que o advogado deve cobrar para executar cada um desses processos. Além disso, também vale destacar que o advogado nem sempre consegue cobrar efetivamente o que está sendo determinado na tabela da OAB. Mas a gente sabe que, via de regra, na situação do mundo real, nós temos um percentual que pode variar de 2 a 10%, dependendo da complexidade desse processo de sucessão. E por último, mas não menos importante, nós temos os emolumentos de cartório e as custas judiciais do processo, que aí também temos uma média de 1 a 2% do que está sendo inventariado, chamado de monte mor. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui um resumo do que eu falei. Vamos supor que eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais e eu tenho 2 filhos que são os herdeiros. E acontece alguma coisa comigo amanhã. O que vai acontecer? Esses meus 2 herdeiros vão precisar acessar o meu patrimônio. E eu digo isso porque, diferentemente do que as pessoas possam pensar, no momento que a pessoa falece, o patrimônio fica bloqueado. Simbolicamente falando, é como se esse patrimônio fosse colocado dentro de um baú e esse baú fosse trancado pela Receita Federal. Todos os bens desse patrimônio, sejam valores em dinheiro, contas bancárias, investimentos, bens imóveis, bem-imóveis, ficam travados, impossibilitados de serem movimentados ou vendidos. Para abrir esse baú, nós temos que executar o inventário. E para executar o inventário, nós temos que pagar essas custas que acabei de falar. Nós temos aí uma média de 12 a 15% sobre o patrimônio que irá ser inventariado. Então, em cima do exemplo que acabei de falar para vocês, dos 10 milhões de reais, eu estou deixando uma conta para minha família que pode variar de 1,2 a 1,5 milhões de reais. Imaginem que o Senado possa aprovar por maioria simples o aumento do ITCMD de 8% para 20%. Isso significaria que, somados os custos de advogados, mais os custos de cartório, registros e custos judiciários, isso poderia chegar facilmente a 25% de redução em seu patrimônio, do que será transmitido aos seus herdeiros. O que alteraria no valor que acabamos de comentar de 2,5 milhões de reais, reduzindo o patrimônio transmitido de 10 milhões para 7 milhões e meio de reais. Percebam, isso é um problema muito grande e pode se agravar ainda mais se não houver dinheiro em caixa por parte dos herdeiros para pagar o custo o que os obrigará a vender um dos bens deixados, e normalmente a venda de bens que estão dentro de inventário sofre uma depreciação
de 15% a 20%. E o que entra nesse inventário? Quais são os patrimônios que devem ser considerados nesse processo? Quais são as pessoas que têm direito a esse patrimônio que vão entrar nesse processo? E como essas pessoas vão ser impactadas? Para eu responder essas perguntas, clique no link abaixo para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Me acompanhe no Facebook e no canal de YouTube, que eu vou responder tudo isso para vocês no próximo vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!